Pessoal, hoje no quadro Saúde é o que Interessa do programa Encontro Marcado, nós vamos conversar com vocês sobre outra articulação. E uma articulação bastante importante para você que tem o seu pet em casa, independente do porte pequeno, porte médio ou porte grande, mas principalmente que tem aquele hábito de subir e descer dos móveis. Antes de tudo, eu gostaria que vocês lembrassem que a maior parte dos problemas, pessoal, que nós temos com os nossos pets ocorrem principalmente porque os nossos pets eles têm hábitos humanizados. O que são hábitos humanizados? São hábitos que eles não teriam dentro da natureza. Se a gente for pensar, por exemplo, em alguns cães de pequeno porte. Vamos pensar, por exemplo, no Tekel. Para que foi criado? Qual que foi a intenção quando se pensou em criar um cachorro que era super longo? A intenção de criar um cachorro super longo era para ele parecer bonitinho, legal? Não. Existe um hábito importante de caça em toca. E o Tekel, ele é um cão muito interessante para conseguir pegar animais que ficam entocados. Ou seja, pensem num barranco em que tem um buraco de tatu, por exemplo. O Tekel, muitas vezes, ele vai conseguir entrar nesse buraco de tatu com todo o corpo, brigar com o tatu com os bracinhos da frente, atacar o tatu e tirar esse tatu da toca e trazer ele sem precisar, muitas vezes, entrar com o corpo todo na toca. Coisa que talvez não fosse tão possível com um cachorro maior ou, por exemplo, um cão que não fosse tão longo, mesmo que menor. Então a ideia dos pacientes condrodistróficos é que eles sejam realmente muito fortes dos membros torácicos e pélvicos, com um corpo muito alongado. A ideia não é para que eles consigam fazer um salto com vara, com aquele corpo super longo. Eles são pacientes longos e por isso eles são pacientes que eventualmente, se vocês deixarem eles ficarem subindo e descendo dos móveis, eles vão obrigatoriamente desenvolver problemas ortopédicos e muitas vezes ortoneurológicos, como por exemplo os problemas de coluna. Então, cães e gatos não devem, cães principalmente, né? Mas cães não devem subir e descer das coisas. Gatos, a gente não tem como segurar esse hábito deles, né, pessoal? Mas lembre, a partir de uma humanização dos pacientes, eles acabam eventualmente tendo alguns transtornos ortopédicos. Os transtornos ortopédicos relacionados ao ombro, eles podem ser de etiologia traumática, eles podem ter uma correlação com tendinopatias e eles também podem ter alguma correlação com algumas alterações que os pacientes apresentam na nutrição da cartilagem do ombro, tudo bem? Eu vou começar falando com vocês sobre os probleminhas associados à humanização deles, ou seja, eles subirem e descerem dos móveis. Como já disse, não deve se deixar cães subirem e descerem dos móveis. A partir do momento que o seu cão, vamos lembrar aqui do ossinho, então aqui a gente tem o cotovelo, igual a gente falou, e vindo aqui agora nessa região, nós teremos o húmero, tudo bem? O húmero juntando com a escápula. Então nós temos aqui agora nessa região a articulação do ombro, que é uma articulação, gente, muito mais móvel. Então, quando nós temos essa articulação do ombro, a gente tem que entender o que acontece por aqui. E que a partir do momento que o cão ele começa a subir e descer demais dos móveis, ou que ele comece a fazer impactos excessivos com os membros torácicos, existe um risco relativamente grande de vocês começarem a sobrecarregar essa estrutura. A principal sobrecarga costuma acontecer em um tendão bastante específico, que é o tendão do bíceps. Então, a partir do momento que o cão ele começa a forçar demais nas subidas, mas principalmente nas descidas, que ele impacta o ombro, ele começa a ter um impacto sucessivo, ele acaba tendo um impacto repetitivo. O impacto repetitivo em determinada articulação faz com que ele tenha lesões por esforços repetitivos. Então, subir e descer de alturas que são absurdamente altas para os cães acabam fazendo com que eles tenham traumas repetitivos, traumas iguais, acontecendo da mesma maneira. Se acontecem da mesma maneira, vão lesionar sempre as mesmas estruturas. É importante que vocês lembrem que, primeiro, os cães não devem subir e descer dos móveis. Segundo, que 60% do peso do paciente, do meu paciente, fica nos membros torácicos.
Então eles são diferentes da gente. A gente anda em posição bipedal, com uma importância muito grande da musculatura dos membros pélvicos e das pernas. Os meus pacientes têm uma importância muito grande em relação à musculatura dos membros torácicos. Eles têm que ser fortes. Alguns cães, eles acabam, pessoal, conseguindo, inclusive, rotacionar excessivamente o ombrinho deles, fazendo com que haja uma rotação muitas vezes durante a locomoção ou mesmo no repouso. A gente consegue ver alguns cães que eles ficam absurdamente rotacionados, muitas vezes para tentar reduzir um pouco o membro, reduzir um pouco o excesso de carga que estão fazendo no membro, ou mesmo reduzir um pouco a dor que eles estão. Tá certo? Então evitem que o seu cão ou o seu gato suba e desça dos móveis, evita que haja lesão de maneira repetitiva na articulação do seu cão ou do seu gato. Tá certo, pessoal?